Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Faz algum tempo que eu não gravo nenhuma mensagem, nenhuma palavra no meu canal, no YouTube. E eu queria aproveitar esta noite que a gente está mais uma vez aqui de quarentena, mais uma vez em casa. E eu quero gravar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Palavra que fala sobre José, que a gente conhece tanto a história de José, e eu gostaria de trazer um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração acerca dessa palavra. Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo em Gênesis capítulo 37 e vamos rever um pouco sobre a história de José. Eu vou ler o versículo 12, mas a gente vai falando sobre a história. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Versículo 12. Israel disse a José: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: eis-me aqui. O pai lhe disse: por favor, vá ver os seus irmãos se estão bem, e se o rebanho está bem, e traga-me notícias. O pai o mandou no vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Então a gente vê que o começo da história de José mostra uma pessoa que era obediente ao pai, que era temente a Deus, obediente ao seu pai. Era o mais novo, era o filho mais novo, era o filho da velhice de Jacó. Jacó já havia tido 10 filhos, e José era um filho que ele teve na sua velhice. O nome José, que significa o Senhor acrescenta. Então, Jacó, quando teve José, Jacó ficou muito feliz, porque era o filho que nasceu da mulher que ele mais amava. Porque a gente sabe pela história que Jacó teve outras mulheres, teve Bila, mas a mulher que ele mais amava, que inclusive ele trabalhou para o irmão dela, para Labão, por aproximadamente 14 anos, para poder se casar com ela. Jacó amava muito, e foi através dela que nasceu José. Por isso que Jacó, ou Israel, tinha um tratamento diferente para com José. A gente vê no começo do capítulo 37 que Jacó ele deu a José de presente uma blusa, uma blusa com mangas, de mangas compridas, colorida, e deu de presente a José. E esse tipo de vestimenta era um tipo de vestimenta usada por príncipes na época. Isso mostra já que Jacó dava mais preferência para seu filho José do que para os outros filhos, justamente por José ter nascido da esposa que ele mais amava. E aí, os irmãos de José começaram a sentir um pouco de ciúme, começaram a ficar enciumados. E aí a gente aprende uma grande lição, que em muitas famílias, inclusive na palavra de Deus a gente vê outros casos assim, onde alguns filhos eram preferidos no lugar de outro. Isso é muito sério. Isso aconteceu também com Isaac, quando ele tratou Jacó de uma maneira e Esaú de outra, que Isaac ele preferia Esaú e Raquel preferia Jacó. Então, quando há esse tipo de preferência na família, isso pode causar problemas com os outros irmãos. E foi o que aconteceu aqui na família de Jacó. Os outros irmãos, eles começaram a ficar com ciúmes. E ainda mais quando José, ele começa a contar para os irmãos que ele teve alguns sonhos. E estes sonhos eram sonhos proféticos.
Deus havia colocado na vida de José um dom de profecia, através de sonhos. Então Deus revelava as coisas para José através de sonhos. Era um dom que ele manifestava desde a sua infância. E o dom de Deus, Deus ele dá os seus dons a quem lhe agrada. Pela presciência de Deus, Deus já sabia o que ia acontecer com José. Deus já sabia que ele ia ser tratado injustamente. Deus já sabia de todas as coisas, pela presciência dele. Deus o agraciou com este dom para que ele fosse um instrumento na mão de Deus. Porque quando os dons eles nos são dados, é para que a gente os use em favor do povo de Deus, em favor das pessoas, em favor dos outros. Então, quando Deus deu este dom para José, Deus na sua presciência, no seu pré-conhecimento, e também em algumas coisas que Deus ele determina, já havia sido determinado que um grande tempo de fome viria sobre a terra. Deus já sabia disso. Ele mesmo permitiria que isso acontecesse. A gente não sabe quais são os reais motivos desse tempo de fome que iria sobrevir à terra. A gente não sabe qual era o motivo, se era pecado das pessoas, se o povo estava em pecado. Mas a gente sabe que pela palavra de Deus, Deus iria permitir um tempo de fome. Só que a palavra de Deus diz que todas as coisas que Deus faz, antes dele fazer, ele revela aos seus servos. Ele revela aos seus servos os profetas. Como está escrito lá em Amós, se eu não me engano. Ele revela. Então, Deus, ele revelou também para José, ou revelaria futuramente para José, o que ele estava para fazer. Só que ao mesmo tempo Deus o preparou. E é interessante que a história de José é uma história difícil, é uma história de lutas. Antes de José ele chegar ao ponto de reinar, de viver a prosperidade, de viver o melhor dessa terra, José ele teria que ser experimentado, ele teria que ser provado, teria que passar pela fornalha para que fosse preparado. E José passou por uma grande fornalha, José passou por uma grande dificuldade. Muitos, na situação de José, se passassem pelo que ele passou, provavelmente não teriam forças, não teriam suportado, resistido tamanha prova. José não tinha feito nada de errado. Logo na sua juventude, ele foi vendido para os ismaelitas, né, como escravo. Os seus irmãos, na verdade, queriam matá-lo. Né? Olha a que ponto chegou a inveja. A inveja é um mal que muitas vezes faz com que a gente cometa pecados terríveis. Então, os próprios irmãos movidos por inveja, queriam matar José. A palavra de Deus diz também que Jesus, no Novo Testamento, ele era perseguido pelos fariseus, era perseguido pelos seus inimigos por inveja, porque não tinham nada que dizer contra, tinham inveja. Os apóstolos também, o apóstolo Paulo, quando foi pregar a palavra em algumas cidades, os judeus, vendo ali as multidões, ouvindo a palavra, também começaram a ficar com inveja. Então a gente vê que um dos principais motivos na palavra de Deus para algumas tragédias, e muitas tragédias que aconteceram, é por causa da inveja. A mesma coisa aconteceu com Caim e Abel. Caim sentiu inveja do seu irmão, porque Deus recebeu a oferta dele e não a recebeu a sua. Caim ficou com inveja e também o matou. Então a inveja leva as pessoas a praticarem pecados maiores, a praticarem atos hediondos. E até hoje isso acontece no mundo. A inveja, muitas vezes, é que gera guerras, que faz com que guerras explodam em toda parte. As guerras que aconteceram na história, muitas delas foram movidas por causa de inveja. Porque um país tem um espaço maior, eu vou lá e vou conquistar mais espaço também.
Tudo por inveja. É um sentimento, é algo que está na vida do ser humano. E o ser humano tem que lidar com isso. Todos nós estamos propícios a ter este mau sentimento, a inveja. Mas cabe a nós dominarmos isso. Não deixar que isso nos domine. Na verdade, a gente não pode deixar, porque os maus pensamentos virão. Os maus pensamentos sempre estarão, mas o nosso dever é a gente controlar isso. É a gente não deixar que isso nos controle. Que a gente controle. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos inveja de alguma coisa. Inveja entre irmãos é uma coisa muito comum. É muito comum. Mas uns sabem lidar de uma maneira e outros não. Outros, que são mais fracos, não conseguem dominar esse sentimento. São dominados por ele e acabam fazendo coisas terríveis. E foi o que aconteceu com José. Mas Deus já tinha um plano. Deus que converte a maldição em bênção. Deus que muda o mal em bem. Deus já tinha um plano para a vida de José, justamente no Egito. Porque Deus sabia que viria esse tempo de fome, de escassez. Então Deus preparou alguém para que fosse uma espécie de salvador. E José ele tipifica muitas vezes a Cristo, porque José ele foi usado ali como instrumento para salvar o mundo do seu tempo, porque o mundo iria passar por uma grande fome, todos os países iriam ali passar por uma grande fome. José foi como uma espécie de salvador, uma espécie de Messias, mas teve que ser preparado primeiro. Teve que passar pela fornalha, teve que ser provado. Primeiro, ele foi vendido como escravo. O plano de Deus não era que José fosse vendido como escravo. O plano de Deus era que José sim fosse para o Egito, ao meu ver, meu modo de pensar. Mas não da forma como foi. Então a gente vê que Satanás usou seus irmãos e de alguma maneira tentou frustrar o plano de Deus. Mas Deus o capacitou, Deus o fortaleceu para que ele suportasse essas provações e fosse aprovado por Deus e fosse um instrumento nas mãos de Deus lá no Egito. E aí José é vendido. Quando José chega lá, que ele começa a prosperar, que ele está na casa do seu senhor, o seu senhor que era um homem que prestava, era um comandante, né, da guarda do faraó, eunuco, né, que tinha Potifar, né, que era eunuco, mas tinha lá a sua esposa. E a gente já começa a ver aí que o inimigo, Satanás, ele tenta frustrar os planos de Deus. José é levado para esta casa, e a palavra de Deus diz que ali ele prospera, tudo que ele faz ali é abençoado por Deus. A palavra diz que Deus estava com José, e este é o segredo, né? Este é o segredo do sucesso, este é o segredo da vitória, da bênção, né? A palavra de Deus faz questão de citar isso, esse detalhe. Deus estava com José. E a gente vê que no começo da história, José, que provavelmente era pastor de ovelhas ou de gado, né, porque ele estava justamente fazendo isso, é muito parecido também com o começo da história do rei Davi, que também era pastor de ovelhas, que também era desprezado pelos seus irmãos, é o mais novo, né, José também era o mais novo. A gente vê muita semelhança na história de José e de Davi. Davi também ele vai ao encontro dos seus irmãos que estavam lá na guerra, por ordem de seu pai, a pedido de seu pai, né? Seus irmãos também o desprezam. A mesma coisa que aconteceu com José, uma história bem parecida. E a gente vê que José, quando está na casa ali de Potifar, a esposa de Potifar começa a tentar seduzi-lo. Tenta uma vez, tenta outra vez. E José sempre se esquivando. José sempre mantendo a sua integridade, a sua fidelidade. Ele mesmo, nas palavras dele, ele diz
jamais poderia pecar contra Deus e contra o seu marido, porque ele me confiou, eu trabalho, eu tenho um cargo de confiança aqui dentro da sua casa. Como é que eu poderia fazer isso? Estaria pecando contra o meu Deus. Mas a mulher de Potifar não quis saber. Imagina, casada com um eunuco, e a gente sabe o que é o eunuco. É uma pessoa que geralmente é castrada, né? Então, já era uma situação complicada para José. Já era uma situação complicada. E eu acredito que em alguns momentos ali, José, ele talvez tenha pensado: o que eu estou fazendo aqui nessa casa dessa mulher casada com um eunuco? E essa mulher fica dando em cima de mim. Então eu acredito que isso também incomodava José. Por ser um homem sábio, isso também o incomodava. Acredito que ele tentava se afastar desta situação, mas a mulher de Potifar sempre tentando ali fazer com que José caísse em pecado. Mas José sempre se esquivava. E aí chegou um ponto que a mulher de José o agarrou, a mulher de Potifar agarra José, no momento que eles estão ali sós, que os empregados não estão. E aí é mais uma lição para nós: a gente tem que procurar fugir de situações, tomar cuidado com situações que vão nos levar a cair, que vão nos levar a pecar. Então, se eu estiver em uma determinada situação e eu ver que aquilo vai fazer com que eu caia, pode me fazer a pecar e a cair, eu tenho que sair daquela situação. Eu tenho que me afastar daquela situação. Talvez, a Bíblia não fala, mas talvez José, ele não vigiou neste ponto. Ele estava ali na casa de Potifar, somente ele e a mulher de Potifar. José deveria ter saído. José não deveria nem ter entrado naquela casa naquele momento. Então ele estava numa situação ali que tudo estava colaborando para que José caísse em pecado. Mas Deus o fortalecia, Deus o capacitava para que ele se mantivesse naquela posição de santidade diante de Deus. E nós vivemos hoje num mundo onde os convites para o pecado estão aí por toda parte. É muito fácil você transgredir a lei de Deus. É muito fácil você transgredir e ofender a Deus. Porque é só a gente sair na rua, a gente vê como as coisas estão. Como as coisas estão escancaradas na nossa frente. O pecado está escancarado na nossa frente. Hoje o mundo vive uma situação de total depravação. Total depravação. Tudo pode, tudo é permitido, adultério, prostituição, tudo está liberado e está sendo oferecido assim, de uma forma para a gente em todos os lugares. Se a gente não vigiar, a gente acaba entrando numa situação que a gente pode cair. E José, talvez, nesse ponto aqui, ele não tenha vigiado, era novo ainda, era um rapaz. Não tenha vigiado, talvez, mas Deus, que é misericordioso, o capacitou e o fortaleceu para que ele não caísse na tentação. Só que Satanás armou ali um plano para que José saísse do propósito de Deus. Ele viu que José não cedia ao pecado, então queria que José fosse, de alguma maneira, fosse tirado do propósito de Deus. E eu vou dar uma pausa nesse vídeo, e assim que eu voltar a gente continua. Deus abençoe.